Ayrton. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Bom, não havendo inscrições, passo a votação. A folha de votação, por favor. Magília. Eu copiei e colei. Aí já vem voltado aqui. Não é carta carimbada, não, gente. Tem que zerar. Tá ótimo, mas eu posso deixar aí sim. Vou zerar para não parecer que a gente carimbou aqui e ficou carta marcada. Magília, sim. Ricardo. Ricardo, ausente. Lara. Sim. Sim. Ayrton. Sim. Tá. Sim, já tinha expressado. Ivaldo, sim. Sofia, ausente. Alexandre, ausente. E Raiana, ausente. Que é ausente, né? Aí, Alexandre, aqui. Então, aprovada a co-realização do evento da Gemalsal, segunda edição. Nós temos ainda a aprovação da portaria da Comissão de Compra. Posso ir deixando para o final a parte da comunicação. Se vocês quiserem finalizar o tempo, eu posso mandar o relatório posterior, se vocês quiserem finalizar esse tempo de apresentação também. Aí eu preferia. Tudo bem, então. Aqui. E aí, Vai ficar aí, tá bom, aí eu mando para vocês. Eu vi, tá? Eu gostaria de inverter aqui, né, passar a aprovação da portaria da Comissão de Compras e Licitações, processo CI 148.0001320/2025, barra 51, origem COPAF. É uma portaria que realmente nomeia e formaliza, né, quem são os componentes da comissão de licitação aqui, permanente, né, comissão permanente de licitação local, que é composta por o nosso gerente financeiro, José Rodrigo Lopes Pedro, pela nossa auxiliar Miriane Carla e pela nossa auxiliar Laura Cris Ferreira dos Santos. Fica estabelecido o valor de R$600 para o agente de contratação e o valor de R$500 para cada membro da equipe de apoio, pago mensalmente até o final da gestão do Educal Alagoas, ou seja, dezembro do ano que vem, bem como o pagamento retroativo referente aos trabalhos já executados dos membros da comissão a partir de janeiro de 2025. Eu explico porque a deliberação anterior autorizava os pagamentos, mas até dezembro apenas do ano passado. E a gente deixou em branco esse período todo sem a remuneração. O prazo de mandato dos designados será, a competência de cada função estão determinados em normativo próprio, que estabelece as regras e diretrizes de atuação do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação nas áreas de que trata a Lei 14.133/2021, no âmbito do CAU-AL. Então, essa é uma formalização necessária, o CAU necessita, do ponto de vista dessa comissão, que é quem vai executar efetivamente todo o processo de compras necessários, que já foi aprovado, né, o plano de contratação, no nosso 2025. Então, é essa comissão que vai executar. E como é um trabalho extremamente meticuloso e exige responsabilidade, então, e é uma tarefa, além, né, extra, do que já define o nosso contrato de trabalho aqui. Vamos daí porque essa remuneração em termos de gratificação. Então, em discussão. Alguém presencialmente se inscreve, ou remotamente alguém quer falar?
Bom, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Deliberação 05, né? Só para ler aqui sim. Aprovar a portaria de comissão, que nomeia a portaria de comissão. Aprovar a portaria da comissão de compra de licitações, tá? Deliberação 05 ou 06? A 06 foi aprovativa, foi que foi aprovada na COPAF. Passou pela COPAF essa aprovação nos modos dessa portaria, mas essa portaria precisa ser homologada pela plenária. Mas a plenária é 05, não? Não, essa deliberação é lá que dá é a COPAF. Não, a nossa. Sim, perfeito, assim, desculpa. Isso mesmo, é assim. Tá, ok. A que eu vi 06 aqui é Aqui, ó. a minha vista que não jogou. Então, vamos lá. Folha de votação. Questão de discussão lá quem trouxe. Deixa eu alterar aqui. Então, em votação, Magília, sim. Ricardo, ausente. Lara, Sim. sim. Ayrton, Sim, também. sim. Vivaldo, sim. Sofia, ausente. Alexandre, ausente. E Rayana, ausente. Ok, pensando esse item da pauta. E tem o extra pauta, que é representante do CAU na Conferência Cidades de Arapiraca, e a questão que já foi iniciada, a apresentação pelo conselheiro Ayrton. Há uma indicação, então, de que esse representante tem algum nome para representar o CAU? Ítalo. Eu acho que a Rosa. Ele não pode. Rosângela. Ela se colocou à disposição. A Rosângela que vai participar. O conselheiro não pode. Ah, tá. Então, naturalmente, seria a nossa conselheira federal, Rosângela. Ela aceita a indicação? Ela disse que aceita sim. Que talvez nesse mesmo dia eu tenha que ir para outra cidade, mas é com a Débora e a Carol. Ok. Então, em votação, o nome da conselheira Rosângela. A deliberação, como foi extra, a gente edita, depois coloca lá no grupo para validação, mas agora. Pela deliberação número 06. 6. Tá? Isso. Então, a conselheira Rosângela Benigna, nossa representante do CAU, na Conferência das Cidades em Arapiraca. Por fim, o último item da pauta, antes do Palavra livre, Conferência das Cidades. E Arapiraca, só de Arapiraca. A proposta não era Arapiraca, era Arapiraca. Foi, convite, até então, feito dessa forma, só de Arapiraca. Não teve outro, não. Ok. Nas demais cidades, pela sugestão, havendo um arquiteto, que esse arquiteto, de preferência, entre em contato. Você que está organizando, a partir da organização aí, da representação do CAU, pela CEP, Ayrton? Aí Então, se eu você vejo. souber de um arquiteto que possa representar o CAU aí, nas demais cidades, peça para ele mandar um WhatsApp para nós, a conta conselheiros, tá? Deixa eu fazer só uma consideração com relação às indicações. Em alguns casos, o e-mail resolve a gente passando o nome, mas em outros, a gente precisa produzir um ofício pelo representante legal, que é o presidente, ou na ausência, a conselheira. E em alguns casos mais específicos, pede, inclusive, a ata de nomeação registrada em cartório. Então, mas nessas conferências, o e-mail simplesmente tem funcionado. Certo, mas só para facilitar,
essas outras cidades já estão sendo indicados pela coordenação. Então, assim, se for muito problema burocrático, até para reduzir questões nossas, pode ficar só essa de Arapiraca. Aí seria pedir a formalização do convite, né? A CEP já está indicando isso. Não, a CEP não. É a Comissão de Organização da CEPLAG com a UFAL, e aí eles estão convidando alguns arquitetos, professores, geralmente. E aí eu fui chamado para ir para, se eu não me engano, a Tapera, mas é porque ainda está se organizando, não está definido. Mas, em relação a essa formalização do CAL, eu acho que pode ser feito só em relação a Arapiraca, quem demonstrou interesse de convidar o conselho, né? Só para esclarecer minha fala anterior, essa questão da formalização é mais uma questão política entre vocês, conselheiros, quem vai indicar quem. Em alguns casos, essa questão de mandar um ofício assinado pelo mandatário é exigência do órgão que convocou o CAL. Então, aí são deles, a gente produz. Quando não, aí é uma organização aí, sua como conselheiro, vocês entre si. Que, em tese, o e-mail que foi passado para a CEPLAG, para o Genildo, né? Isso aí foi suficiente, ele acatou, então não teve nenhum tipo de burocracia, não. Aí, então, acho que só para deixar amarrado. Então, nesse caso, como a CEP, né, você faz parte, já está fazendo monitoramento, então, até mesmo essas demandas específicas, aquele que exigir um ofício, a CEP entra em contato direto e resolve. Aquele que só precisar da indicação, a própria CEP já está fazendo monitoramento, já está fazendo, digamos assim, essas indicações, pode resolver por lá, então não teria problema. Agora, é muito importante que haja um retorno desses representantes, do ponto de vista de um relatório, não precisa ser um relatório minucioso, mas sintético do que foi a participação e o que foi as propostas encaminhadas, né? A gente... E a apresentação, e aí fica a janela, Consegui. apresentar na plenária, no informe da CEP, ele entrega o relatório na plenária seguinte. Sim, a sugestão do Rivaldo é que na próxima plenária, na apresentação da CEP, esses relatórios que estiverem prontos sejam apresentados pelos representantes. No início dessa plenária, eu abri um espaço para comunicações de representante do CAL em algumas comissões do CAL-BR. E eu não coloquei aqui o grupo de mudanças climáticas. Você apresentou, fez um relato, né, na comissão da CEP, né, da CEP. Como é um grupo de trabalho do CAL, né, eu acho que poderia, na próxima plenária, logo no início, esses grupos de trabalho reservar um espaço para o grupo de trabalho e fazer suas comunicações e deixar a comissão especial, a CEP e as demais comissões, que apresentassem o seu relatório geral, sem dar detalhe nos grupos de trabalho. Só para organizar aqui a temática da plenária. Na verdade, não é grupo de trabalho, são as câmaras temáticas, né? As câmaras temáticas... Nós não temos câmara temática aqui. A gente não tem aqui, mas na Câmara Temática de Patrimônio, a nossa representante, na Câmara Temática de Artistas... Sim, mas isso é no nível do CAL-BR. Nós somos comunicados. Aqui nós temos, pelo meu entendimento, nós temos grupos de trabalho que alguns desses grupos de trabalho têm representantes nas câmaras temáticas lá. Mas o que nos importa aqui é o grupo de trabalho. O que localmente está sendo feito? Ah, tá bom. Porque, na verdade, o Ayrton é o nosso representante na Câmara Temática de Mudanças Climáticas, né? Porque nós temos um grupo de trabalho de mudanças climáticas aqui. A gente só tem esse grupo de trabalho. Só para o meu entendimento, é só uma questão de colocar no pedido escaninho. Tá? Então, o último ponto da pauta da ordem do dia é aprovar o calendário de comunicação de julho e agosto de 2025, já ficando claro que o relatório ficou de ser enviado, né, para o grupo, né? Então, com a palavra, nossa assessora de comunicação, Cristiane Duarte.
Serei muito breve. Está compartilhando, será? Peraí. Deixa eu ver, vamos ver se o campo Tá, não. Bem. Tá aparecendo aqui o WhatsApp. Tá, né? No Canva, tá ligado? De onde? Não sei. Só levantar. Peraí que eu me perdi aqui. Aqui no Canva. Compartilhar. Eu tenho que achar a tela. Ali tá no... Esse aqui, né? Pronto. Eu vou ter que olhar para essa tela. Pronto, apareceu ali para eles aqui embaixo. Você botar no Aí modo eu- aqui, aqui, visualização. perfeito. Nesse mês, aqui, Aqui, quer que eu passe? pode passar o próximo. Né? A gente trabalhou essas 3 manchetes em junho, que foi a TIS, né? CAL seleciona as arquitetos para ajudar a família a regularizar imóveis. Aí, a parte de Arapiraca e também uma comunicação que Josimei trouxe. Esse trabalho rendeu 14 menções na imprensa, 8 publicações em portais online. A gente teve 2 entrevistas de Norma ao vivo na Gazeta e uma entrevista na Rádio Gazeta. Aqui só uma amostrinha, né, do nosso clipe. Tivemos só ressaltando como a TIS impactou muito positivamente na imprensa quando eu soltei a matéria, que tinha uma manchete mais jornalista, né, que a gente contrata os arquitetos para ajudar famílias a regularizar imóveis. Eu passei um dia atendendo jornalista querendo saber mais, querendo saber mais. A gente, nesse mesmo dia, Norman falou ao vivo na TV Pajuçara, um ao vivo bem longo, não foi? Com imagem, com tudo. Teve TV Gazeta, tivemos Rádio Gazeta, desmarcou a programação dela para botar pedindo, sabe, assim, foi bem interessante e mostra como a nossa entrega social é relevante para levantar a nossa imagem, entendeu? Quando o CAL, todas as vezes que o CAL faz uma ação que é muito efetiva na sociedade, a gente tem um retorno de mídia muito bom, né? Aqui eu sou um apanhado. E esse trabalho, a valoração de junho, conforme o New Monitoring, que é um aplicativo cedido pelo CalBR, que ele metrifica, né, todas as ações. Ele captura quase tudo. Ele, por exemplo, você vê ele só capturou 7 publicações das 14 que eu filtrei, porque ele não pega rádio, não pega TV. Então, outros locais eu incluo, mas só a valoração em relação a o que ele captou deu mais de quase 900 mil visualizações, segundo a métrica da audiência dos veículos, e mais de 95 mil em dinheiro. 3,14 milhões. Esse milhões, é o alcance geral que os 6 veículos, que foram 6 veículos online que publicaram, eles somados, eles dão isso. E essa plataforma, essa audiência dos veículos é audiência única, é como se ele usasse o usuário único. É uma média assim, então. E se a gente fosse pagar por essas matérias que foram veiculadas, a gente pagaria mais de 95 mil reais por ela, se fosse público editorial, né? Uma das métricas. E olha, vai ser um número tão lindo, porque há 2 meses a gente teve coisa de mais de 500 mil, né? É um número maravilhoso. Né? Nós publicamos 12 matérias no nosso site do CAL, matérias daqui. E esse mês de junho também, eu queria prestar contas que nós tivemos bastante reuniões e treinamento. O CalBR botou uns treinamentos para a gente fazer muito produtivos, então também consumiu um pouco do nosso tempo de produção de conteúdo que a gente estava sendo treinado. Mas tivemos a reunião da Bienal aqui, tivemos a reunião também que a gente falou sobre a conferência aqui de planejamento, mas já, né, já mudou tudo, já vai ser mais simplificado, né? E eu tive início a um treinamento de inteligência artificial, que depois eu vou replicar com Laura, que deve melhorar alguns processos nossos aqui da comunicação. E o nosso Instagram, hoje eu vou fazer um exame, mas está aqui os números que a gente forneceu. Nós publicamos 48 conteúdos nos últimos 30 dias. Eu estou usando os 30 dias, porque é para sempre fechar. Como a gente fecha o mês, né? Fazer a plenária um pouquinho antes. Nos últimos 30 dias, nós tivemos 48 conteúdos compartilhados. A gente está falando posts, stories, reels, né? Tudo que a gente compartilhou. Aumentamos, mais uma vez, o número de visualizações. Cada mês a gente está conseguindo mais. Foram mais de 31 mil.
Aumentamos também as interações, 873, que é o que as pessoas interagem conosco, cada mês a gente está conseguindo avançar nisso, e tivemos um total de 76 novos seguidores, nossa conta hoje está com 5.133. A fiscalização esse mês a gente não teve aquela cobertura de fiscalização, a gente conseguiu até cobrir, mas não conseguiu publicar, teve uma coisa... Norland? Teve tal do Atos, e tal lançamento do credenciamento, mas fiscalização, uma coisa acaba atropelando outra mesmo. Porque a gente capta, mas o captar é uma primeira parte. Você ainda tem que trabalhar esse conteúdo, que você veja todo esse vídeo que está girando, né? Ela primeiro filmou, depois ela tem que parar para editar, tem que finalizar, tem isso. Então, o de fiscalização a gente não conseguiu fazer como no ano passado, porque teve viagem, teve atos e tal, e essas coisas todas. Mas, mesmo assim, foram 31 peças de criação, né? Edição de vídeo, criação de post, urbana digital que a gente faz. Laura, né? Esse trabalho de criação é um trabalho que a Laura desenvolve, né? Foi bastante trabalho. Né? E a gente também, eu ia botar uma legendinha ali, desculpem o errinho, mas esse é o canal da gente, um trabalho no WhatsApp que eu gostaria de falar com todos vocês, porque tudo que a gente publica, a gente reverte em alguns conteúdos, e um dele é o Rápido pelo WhatsApp. Então, ele é muito efetivo quando o grupo compartilha também nas suas redes. Então, nós temos como meta compartilhar com vocês tudo que for de interessante, essas versões rápidas. E eu gostaria de solicitar que todos os conselheiros também replicassem, passassem adiante, porque é importantíssimo para a gente, para o conselho, para alcançar nossas métricas todas, né? E calendário de julho, esses do Dia Mundial da Arquitetura, a gente vai acompanhar o nacional. Esse mês a gente também não está com uma disponibilidade de criação muito grande por conta das férias e tal, algumas coisas, então a gente vai acompanhar, sim, presidente. Amanhã inicia o refis. Já estamos com o refis publicado no site, né? E aí a gente já mandei também pelo WhatsApp, a gente vai movimentar junto com vocês também. Teremos a palestra, né? Sim, dia 3, agora aqui no CAL, temos a palestra de acústica, né? Inclusive, está com pouca inscrição. Vou mandar novamente para vocês, compartilhem com o estagiário, com o estudante, com o colega, venham, né? Conselheiro, vai ser muito legal. Sofia Oliveira tem um conhecimento muito amplo de projeto acústico. Eu fiquei encantada, assim, com ela. Ela fez um TEDx Arapiraca e na palestra lá, que a gente também foi co-realizador do evento de acústica. E para agosto, a gente estava, assim, previsto, esse calendário está grande, né? Aí na minha decisão, assim, a avaliação que seria mais útil para a gente, que assim, agosto a gente também, a gente já começa a trabalhar todo o material da Bienal. Então, isso vai demandar muitas horas, minha de Laura, escrevendo, produzindo, criando, testando. Então, a gente vai precisar equilibrar as Tem o material da Bienal, vai começar a produção das visitas em campo do Atos, com os arquitetos Maceió e Arapiraca. Começa a trabalhar agora também o edital do Zélia e as idas nas faculdades. Então, assim, ela falou aqui das férias do pessoal, que no meio do ano a gente foca mesmo o pessoal tirar férias, porque no início do ano é pelo acelerador, no final é para poder fazer as entregas dos eventos. Então, agora vai começar a apertar um bocado as publicações, né? A gente fica com um time mais apertado e aí a gente vai ser mais racional também no que a gente faz de carne para o Instagram. Então, o meu primeiro critério é assim, a necessidade e a urgência de divulgar o que dá mais visibilidade para a gente. Serão os critérios que a gente vai usar para a gente economizar o tempo para poder produzir o que vai ser super visto na Bienal. Então, nesse mês de agosto, né, a gente vai acompanhar o Dia dos Pais, vai ser um post local, a gente vai fazer a nossa mensagem, mas o dos povos indígenas a gente vai acompanhar o CalBR, o que eles fizeram a gente republica. Sobre o Dia Nacional da Habitação, eu gostaria que vocês me indicassem, eu queria fazer que alguém me entregasse um artigo, alguém que tivesse afinidade com o tema, que pudesse virar uma boa matéria para imprensa, para o nosso site, sobre o Dia Nacional da Habitação, porque aí é uma oportunidade de conseguir falar com a sociedade sobre o papel do arquiteto urbanista para melhorar a habitação. E aí a gente falaria num contexto maior, tanto da habitação de interesse social, né, para
Imagine que eu quero mostrar o trabalho do arquiteto na sociedade, aí eu gostaria posteriormente que vocês me indicassem quem seria um dos conselheiros ou o presidente ou Magira, seria essa fonte para a gente publicar esse material em agosto. Dia do estagiário a gente não vai fazer nada, não vamos publicar ação específica para ele. O dia do Patrimônio Histórico Nacional, vou aguardar o desenrolar dos nossos eventos, porque provavelmente traremos uma antecipação da Bienal, uma amarração, sabe? Então, mas eu faria alguma coisa nesse sentido. E esse dia da padroeira, dia da visibilidade nacional lésbica, eu também não estou planejando uma ação específica de comunicação para essas datas, pelo motivo que eu já expliquei, do tempo. Pois, corrido. Esse artigo aí para publicar em jornal. Eu penso, a gente publica no nosso site e a partir do conteúdo eu mando para a imprensa. Eu posso ver, publicar no Jornal Gazeta, né? Transformar isso numa pauta, porque tem uma coisa muito interessante do movimento. Várias pessoas, por exemplo, que fica igual a todo mundo. Pois, a gente não consegue esse nível de várias pessoas escrevendo, assim, de produzir tantas peças. O que é que geralmente... Pequeno, né? Eu pensei assim, a gente precisa arrumar um tema, um foco, assim, nesse Dia Nacional da Habitação, o que é que o CAL tem a dizer? O que é que a gente precisa alertar? O que é que a gente precisa falar sobre isso? E aí, o que é que a gente tem a falar sobre habitação, sobre conforto, né, sobre o morar, então a gente vai dentro dessa temática, precisa definir tipo assim, uma manchete. E essa manchete com impacto social que a gente vai debater junto. E aí eu preciso dessa opinião, dessa fala técnica, né? O que é que a gente vai dizer sobre isso, para a gente entrar com uma boa matéria, de repente até, presidente, podia ser uma que falasse com os gestores, com a sociedade e com os gestores, né? Para melhorar a habitação que a gente precisa. A gente tem alguns focos que a gente pode tocar, assim, a falta de arquitetos e urbanistas nas secretarias de planejamento, né? Nos municípios, né? O papel do arquiteto no urbanismo, porque acho que o urbanismo ainda tem na sociedade esse olhar que o arquiteto é só para fazer espaço bonito para rico. E o que a gente tem trabalhado muito é o urbanismo, o papel social do arquiteto. Fala da TIS, é o papel social do arquiteto, né? Quando a gente se manifesta sobre o meio ambiente, é o papel do arquiteto planejando. Como é que a gente traz isso para a habitação? Todo mundo tem que habitar, né? Como é aí a cidade. Então, esse pode ser uma matéria muito boa, que a gente tem tempo de pensar o foco. Assim. Agora, para poder a gente não se perder no tempo como é agosto, a gente poderia... Vocês me indicaram, vai ficar na mão... Vai ficar na mão do presidente, vai ficar na mão do Magíria, vai ficar na mão de quem? Para que seja essa ponte que vai me dizer, que vai dizer, ó, eu já tenho aqui, a minha fala é essa, como a gente vai construir esse artigo, que pode ser tanto um artigo, que eu acho, presidente, você poderia assinar um artigo para a gente mandar para o Jornal Gazeta, e desse eu transformo ele numa matéria e a gente trabalha os outros veículos. O dia do arquiteto, então? Dia do arquiteto é amanhã. Não, Dia Mundial da Arquitetura, dia 1º, e tem o Dia da Mulher Arquiteta, que é 31 de julho. Assim, minha gente, quanto mais eu conseguir conteúdo pronto, por exemplo, um bom vídeo, alguma coisa melhor, a gente está bem calamitoso na produção, porque a gente está produzindo outras, né, já as outras coisas, mas... Coitada lá. Com certeza, coitada da Laura, né? Mas, assim, como são dias que eu sei que o Nacional também vai trabalhar, então a gente não vai deixar de falar. A gente, às vezes, vai ter que fazer. Né? Amanhã eu vou aproveitar o do Nacional, entendeu? Esses conteúdos aqui, ó, Dia Mundial da Arquitetura, o que o CalBR publicar, a gente republica aqui local. Também são três, como são 3 temas que são nacionais, aí a gente não precisa focar no nacional, a gente pode dar o olhar para outro material, por exemplo. Sim, Ayrton, por favor. Oi, era só para não... Lembrando o Norlan também, para a gente não esquecer dos pontos que tu sugeriu aí para discutir o Dia do Arquiteto e da Habitação. Norlan, aquela audiência que a gente foi sobre regularização fundiária, que eu acho que a gente poderia contar, não estou querendo inventar trabalho, não, é só uma sugestão. Porque o vereador, que eu esqueci o nome agora, ele abriu a possibilidade de haver diálogos. Então, a gente poderia, nesse momento, tentar fazer isso, porque ficou ali discutido muita coisa sobre a regularização fundiária,
A importância disso da distribuição de infraestrutura e equipamento na cidade, inclusive, então a gente podia relacionar tudo tentar nessa matéria que você está propondo. Acho importante. Se quiser sugerir o vereador Alan Pierre, né? Eu posso conseguir o contato, de repente sugere. Ele seria uma super ação, Não foi né? esse, não. O Alan Pierre foi da Lagoa da Anta. Eu tenho que olhar, eu não lembro o nome dele. Ah, não lembro. Tá, já tem. É isso, gente. Obrigada. Mais alguma pergunta? Estou a postos. Vocês sabem por que é 31 de julho? Sei não. Sabe quem propôs? Não foi não. Olha, agora eu vou fazer um registro aqui. Está sendo. Tendo em vista isto, né, Josimene? Tendo em vista isto, vamos precisar trazer para uma publicação local. Então, já mudo ali no meu planejamento e vamos trabalhar nesse post. Só lembrando que está previsto. Alexandre, aqui falando. Cris, só lembrando que está previsto um evento de como cuidar do seu patrimônio para agosto. Para agosto, né? Apesar da agenda lotada, tá? Então a gente está aguardando aí uma resposta da parceria do CREA, né? E em setembro também, Cris, a gente está bem cheio, né? Tem a conferência, tem um Shift mais Space do grupo da conselheira Susan, né? No início. E tem também o documentário do Paulo Mendes da Rocha, que tudo indica que será dia 18 de setembro. Então, só para a gente não perder de vista isso, está corrido. Rapidamente. A Poliana, que está indicada na Câmara Temática do PAU-BR, junto com a Bárbara, Bárbara e Verônica, né? Elas estão integrando estadualmente, né, dando suporte à Pauliana, que reporta a Câmara Temática do BR. Elas estão produzindo um artigo sobre habitação social, sobre a atuação do CAU. De repente, seja uma fonte de que ela, né, eu acho que ela se enquadra em todas aquelas pautas ali de mulheres no país, tudinho, a Poli. Ela botar ela como um vetor, se assim todos concordarem, né? E ela é excelente, e ela foi gestora do Vida Nova nas Grotas, pelo Estado, que atuou dentro daquelas comunidades, juntamente com a Lorena aqui, né? Que também pode ser uma outra fonte conselheira, né? Então, se me permite a última fala, que eu já vinha maturando isso, que eu já ia falar nessa reunião, e o Ayrton colocou, é a questão das notas técnicas. Acho que pode ser uma ótima estratégia do CAU Alagoas para se pronunciar na sociedade, de vez em quando eles emitir uma nota técnica. Por exemplo, como a gente fez com a questão do meio ambiente, nesse dia que a gente emitiu uma nota técnica, a gente fez uma nota, na verdade, era uma nota de apoio, que foi tão bem redigida, né, que virou uma nota técnica. E isso foi o mês que a gente teve maior entrada na imprensa. Foram 46 menções na imprensa com aquela nota técnica. Então, quando a gente emite, obviamente que isso não pode ser a 3x4, qualquer coisa a gente bota uma nota técnica. Mas, se a gente olhar o nosso plano e a estratégia de trabalho, a gente pode escolher mais duas, esse ano, seguramente, mais duas notas técnicas em temas que a gente se posiciona na sociedade, recomenda o arquiteto que ele seguir, sabe? Porque, por exemplo, né, a gente pode dar uma recomendação técnica ao arquiteto. Vamos provocar a Sofia, né? Sofia, A para fazer uma nota técnica sobre a acústica urbana. Achei sensacional. Pois é, a gente, quem vive próximo a corredor de transporte, né? É um caos, né? E essas, justamente sobre a acústica, eu achei. Igreja evangélica também. Foi igreja evangélica. Então, assim, é um ponto muito forte para a gente trabalhar as notas técnicas. É isso, obrigada. Ok, concluímos a nossa ordem do dia. Assunto de interesse geral. Tem alguma deliberação? Aprovar o calendário de comunicações, né? Então, Sim, já estava. vamos lá, a lista da deliberação.
Eu acredito que vai ser só formalizar, porque não houve nenhuma manifestação contrária, mas foram mais acréscimos, né? Sugestão de acréscimo, ou de realce. Essa é a sexta, a sétima, a sexta, né? É a sétima. Então, em votação, Magíria e Vou deixar o X mesmo. Ricardo Vitor ausente. Felipe, Lara. Sim. Sim. Ayrton. Sim, também. Sim. Ivaldo. Sim. Sofia ausente. Alexandre ausente. E Haná ausente. Rayana. Rayana ausente. Não falei Rayana, não. Eu também sou testemunha. Se me chamarem para depois, que tem data. Desculpe, tá? Então, passamos agora a assunto de interesse geral. Alguém quer se manifestar? São os assuntos de interesse geral. Alguém quer se manifestar? Vival. Vou ser bem sucinto, né? Já que a gente já está aqui há 4 horas e é hora de comer e pegar as crianças. Já, bem aí. Estou com fome. Vamos cuidar. Bom, estava discutindo, né, extraoficialmente com membros da sede, o presidente faz parte também do grupo, sobre 3 eventos distintos, né, que aí já me propus a estruturar e adequar o nosso formulário. O primeiro deles seria exatamente sobre a questão da reserva técnica, né? Então, já venho tratando isso, já venho percebendo essa discussão sempre recorrente nesse último ano, em vários momentos diferentes, em vários eventos da sede, KUBR, né, que está participando até online. É um assunto que volta e meia está sendo de novo trazido para a pauta. Inclusive, no último evento que aconteceu em Curitiba, conforme a gente relatou, foi trazido de novo, foi sugerido um evento específico. E principalmente depois de mais um caso onde um influencer tomou ciência da questão da reserva técnica e aí gerou postagem, toda aquela questão. Inicialmente, lá no começo da nossa gestão, a ideia é que fossem formados grupos de trabalho para tratar dessas questões. Mas esse é um dos pontos específicos que, para trabalhar no GT, talvez ele ganhe, digamos, um corpo grande demais e não produza os resultados esperados. Por quê? Porque para ser um GT, tem que ser montado com pessoas fora do CAL, para que pensem no evento, para que pensem na atividade. Então, para que isso não tome uma dimensão fora, digamos assim, do escopo que eu estava imaginando, esse evento, inicialmente, eu estou pensando de que modo? Que o pré-requisito é que ele seja totalmente gratuito, 0%. O CAL não pode ter custo nenhum para tratar desse ponto. Por isso que está mais como uma mesa de discussão do que como um ciclo de palestras ou afins. A questão da reserva técnica, eu ia dizer, está pacificada, mas no sentido de que a legislação do CAL ela é clara e o entendimento que o CAL tem sobre isso também é claro. Então, eu não vejo motivo para que seja pensado um evento esclarecendo e tratando novamente outra vez do que é a reserva técnica, como ela funciona. Então, esse evento especificamente, eu estou pensando nele ser, inclusive a realização ser dentro do horário do expediente do CAL, para que ele tenha a configuração mais de uma reunião do que de um evento externo. Então, alguns participantes serão feitos por convite. Então, eu penso em 3 momentos distintos, estava conversando com o Norman isso. Um dos momentos só com os conselheiros, para que possamos discutir isso. Um segundo evento com lojistas, representantes de grupos de parceria e afins. E um terceiro evento com arquitetos no modo geral. Por que esse fracionamento? Para que a gente consiga ter linhas
distintas e não se transformem no que sempre acontece quando esse evento vem à pauta, que é levanta, discute, como Geraldo mesmo relatou, que aconteceu no Fórum de Presidentes. Discute, discute, discute e no final das contas não traz proposição nenhuma. O que eu imagino com essa reunião é que o evento não é para fazer caça às bruxas. Não é nem para dizer se a reserva técnica é ou não infração perante o CAL, porque, de novo, isso está pacificado. Mas é para que os representantes de cada um desses 3 setores, por assim dizer, dentro da arquitetura, eles se debrucem sobre a 12378, sobre o nosso código de ética, e se são favoráveis ou não, que sejam construídas propostas robustas, propostas amarradas tecnicamente e legalmente para que possa ser discutido ou encaminhado para o CalVR. Por que eu me propus a construir um evento? Eu tenho meu entendimento. Eu tenho meu entendimento e as minhas conclusões sobre o tema, mas o objetivo não é que quem já tem mais tempo do Conselho traga sua opinião, traga seu entendimento, traga suas conclusões. O objetivo é que esses grupos eles tragam essa visão e construam suas propostas. Essa é a ideia. Esse é por isso que eu não quero GT. Por isso que eu quero uma reunião. Por quê? Porque não é para ficar uma discussão teórica, não. Por exemplo, sou favorável à reserva técnica e acho que o CAL deveria legalizar. Perfeito. Como? Como é que isso pode ser trabalhado junto ao CAL? Como é que isso pode ser construído? Como é que isso pode ter o seu encaminhamento? Técnica, jurídica, isso. E a viabilidade técnica e jurídica no caso de propostas, de uma proposta. Ponto. Essa é a ideia. Porque, veja, a conselheira Lores, ela está fazendo um levantamento histórico de tudo que foi trabalhado pelo CAL acerca da reserva técnica. Por isso que eu não quero um ciclo de palestra. Por isso que eu não quero, porque senão vai cair na mesmice e não vai produzir nada. Então, é para construir uma proposta. Então, por isso que conselheiros, grupo de parceria e profissionais. Para que essa métrica, para que ao final de cada uma das reuniões, aí de novo, eu me proponho a fazer a tabulação, é importante que seja presente. Né? Então, eu me proponho, inclusive, a fazer a tabulação e a montagem de cada um desses relatórios para que eles sejam entregues como resultado de cada uma delas. Então, por isso é que eu acabei trazendo para a própria sede a responsabilidade de construir proposta, de desenhar e de formatar o que for discutido, inclusive dando direcionamento. Aí, de novo, eu estou frisando isso porque o Josimei vai lembrar, quem está aqui mais tempo lembra. A última vez que foi discutido reserva técnica, fomos jogados na fogueira e não saiu nada dali. Virou discussão e não deu nada. Não foi discussão. Pronto. Então, é essa a proposição. Como estamos com tempo esguio, depois eu vou colocar a estruturação desse primeiro evento no grupo dos conselheiros para que cada um possa ler e ver o que está presente ali. Inicialmente, eu tinha pensado em talvez realizar esse ano, mas pela quantidade de coisas que estão no calendário, isso vai ter que ficar para o ano que vem. Mas a meta é que a construção dele ela já fique amarrada de agora, porque ano que vem é ano eleitoral. Então, a gente vai ter uma série de amarrações para fazer um monte de coisa. Então, deixando tudo formatado esse ano, preparado esse ano, quando for para aprovar o calendário do ano que vem, em dezembro, já vai estar tudo bonitinho, com custo, com tudo devidamente amarrado. Certo? Alguma dúvida em relação a esse primeiro evento? Isso. Isso. E aí, de novo, gratuito, não vai ter custo nenhum. É só vários convites, organiza a sala, reúne o pessoal aqui. É literalmente a estrutura de uma reunião. Que aí não tem aquela questão de esperar a inscrição, verificar contas. E a métrica, eu estou utilizando, é convite. E a métrica é, pelo menos, de 18 a 20 por cada uma das reuniões. Eu coloquei 18 cada um, porque são 18 conselheiros, 19, né? Então, dá para participar o pessoal e com a possibilidade também da questão remota. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo evento, a gente tem que amarrar com mais calma, que foi algo que surgiu dentro das reuniões da própria CEP, do exercício profissional, que é a questão do uso de IAs para o desenvolvimento de projeto frente à lei do CAL e o Código de Ética, as questões do direito autoral. Essa discussão eu já lancei também no grupo de sede do CalVR, né, para que o pessoal pense em algo, porque
surgiu a partir da questão da dúvida se um determinado projeto que estava sendo solicitado, um registro de direito autoral, era um projeto autoral ou era uma proposta gerada por IA que o profissional estava querendo utilizar para registrar um direito autoral. E aí veio esse levantamento, ou seja, é uma discussão que ela precisa ter o pé no chão para evitar, inclusive, que foi o que nós chegamos, potencialmente o profissional gerar 10 projetos por IA e solicitar a CAT de todos eles, ou seja, de certo modo, quase que fraudando uma certidão de acervo técnico. Então, até que ponto, né, estaria aquela proposta? Não. Eu acho que nessa questão de IA, eu acho que a gente precisaria também internamente aqui se capacitar sobre a ferramenta, porque, assim, o negócio é gigante e cada vez que você vai olhando, o negócio, assim, Então, se a gente não souber o que é a ferramenta, a gente não vai saber nem dialogar, né? A proposta é exata. Não. Calma. Não, aí... Por isso que essa coloca da gente se capacitar é muito importante. Então, é esse o ponto dessa segunda atividade, que por isso é que ela vai demandar orçamento. Porque não é simplesmente sentar e discutir. Vai ser necessário, inclusive, verificar profissionais que estão trabalhando com isso na área, profissionais que têm entendimento específico da ferramenta, para poder fazer esse cruzamento entre o potencial de aplicação da ferramenta na arquitetura e como essas questões legais, que é o que se reflete na gente, elas vão ter que ou sofrer modificações ou se integrar. A ideia não é, de novo, não é demonizar, é colocar o pé no chão, porque a ferramenta está aí. Então, por isso que vai ser usado. Então, por isso é que o evento, eu estou pensando nele, não é para demonizar, não é para dizer não use ou use, não. É o seguinte, ó, é isso, funciona assim, e a partir do momento que você trabalha de tal maneira, junto ao conselho, que é o que serve para a gente, ele vai ter tais implicações, porque não tem como não discutir. É impossível não discutir essas questões, por quê? Porque vai ser mais uma ferramenta aplicada. Esse é o segundo evento, e aí, de novo, vai ter que ser orçado, vamos ter que ver custo, vamos ter que ver profissionais, fazer convites, capacitação e uma série de outras questões. Então, é esse o ponto, certo? E o terceiro e último, a mesma coisa, também para o próximo ano, vai demandar orçamento e esse vai demandar parcerias. Esse daqui eu já trouxe inicialmente, né? Ele foi uma proposta de uma palestrante em um dos eventos da sede, que é o evento sobre saúde mental. Então, esse é o terceiro que também já está previamente estruturado, a boneca dele também já está pronta, e, de novo, vai demandar orçamento, vai demandar profissionais e vai demandar parcerias com o Conselho Regional de Psicologia e com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é um evento igualmente desse. Exatamente. E aí, esse eu vou ter que ler, porque estava redigindo, então vai ser necessário. Então, todas as propostas. E aí, a arquiteta, né, que é a doutoranda Diva Carolina, se propôs a sentar com a gente para a gente discutir e lapidar esse evento. Mas a ideia é que seja feito esse evento conjunto e tenha pelo menos 3 palestras temáticas. Aqui são propostas iniciais para daqui ter um ponto de partida. Que aí, de novo, eu quero deixar isso já amarrado para o próximo ano. Então, um dos pontos seria arquitetura sob pressão, ansiedade e burnout na prática profissional, criatividade e neurodivergência, ou seja, conviver com TDAH e autismo na arquitetura, segundo ponto, e a questão da saúde mental nos espaços que criamos, ou seja, reflexo na arquitetura do bem-estar. Seriam esses 3 eixos para a gente ver se é possível trabalhar e ver se é possível abordar. A ideia é que sejam realizadas mesas redondas, ou seja, que participe, que a gente tente, né, é uma realidade, né, quem foi da docência sabe, né, a questão da neurodivergência na nossa classe. Então, a importância de participação, se possível, de arquitetos neurodivergentes, psicólogos e representantes de conselhos de classe neurodivergentes. Né? Então, a participação de representantes do CAL e dos conselhos de psicologia e dos demais. E que seja levantado a questão de debates sobre o estigma e a adaptação no ambiente de trabalho e no acolhimento institucional
desses profissionais. Se possível, é por isso que não tinha como ser para esse ano e demanda que a gente amarre muito bem. A realização, inclusive, de oficinas práticas ou espaços de escuta, ou seja, técnica de respiração, manejo de estresse, questões de espaços de acolhimento feitos por psicólogo e dinâmicas sobre empatia e comunicação no ambiente profissional. Então, a ideia é por isso que é um evento corpulento. E o encerramento por isso que é algo gigante, mas que demanda uma conexão com várias áreas. E aí, ao final, se possível, a proposta é que seja apresentada uma carta de recomendações e boas práticas para a promoção da saúde mental na arquitetura e urbanismo. É esse o objeto final. É esse o objeto final que a gente consiga produzir. Tá? E por quê? Aí vem, como foi uma fala no evento, eu depois fui atrás para pesquisar. E acabei me deparando, inclusive, com matérias que falam que as gerações Z e millennials também, né, são as que fazem mais uso de medicação para tratar de saúde mental. Então, se ele tem na sociedade de um modo geral, então esse recorte na arquitetura ele vai permitir muita coisa. E está dentro também do nosso planejamento estratégico. Todos esses três, eles estão dentro, inclusive, dos nossos objetivos. Podem não estar dentro do objetivo específico que nós elencamos para esse ano ou para o próximo, mas eu verifiquei que tem como trabalhar exatamente. Novamente. Mas o importante é já deixar estruturado para quando o ano virar, se for preciso, edital, redação, como de parceria, porque é algo que realmente ele vai demandar muita coisa e o resultado, visualmente, acho que o Cris concorda comigo, a visibilidade de algo assim, ela vai, digamos, ser maior do que simplesmente a atuação do profissional, porque ele entra nas relações também pessoais, interpessoais. Anotar as sugestões, Geraldo, vou mandar para você. porque alguém mais quer fazer alguma comunicação, palavra livre? Obrigada, presidente. É sobre o que o conselheiro Rivaldo acabou de falar, dizer que lá no CalBR a gente está com a demanda, a gente já, na verdade, já encaminhou essa demanda para a CPFI, para as outras comissões afins. Foi uma solicitação que a gente recebeu de um arquiteta que tinha um filho neurodivergente num grau muito alto e ela não consegue trabalhar. Então, de que forma o CAL poderia ajudar, porque ela não consegue trabalhar, não consegue pagar anuidade, e de que forma a gente pode fazer? Isso a gente já está encaminhando, mas é uma pauta que está sendo discutida, inclusive porque a conselheira Mônica, do Distrito Federal, é uma pauta que ela vem atuando. Então, a gente pode somar esforços. E outra coisa para finalizar é que eu pedi para me escanear, e aí vou mandar para você e para o conselheiro Ayrton, que não é uma pauta do CAL, mas é uma carta, a carta de São Luís, que foi tirada no Seminário Internacional de Arquitetura sobre as questões climáticas e que vai ser encaminhada para a COP30. É uma carta do seminário e do IAB. Então, não é uma pauta específica do CAL, mas é uma carta que eu acho que isso pode servir de algum tipo de contribuição para as nossas ações enquanto questões climáticas, justiça climática. Alguém mais? Não, alguém mais quem quer se manifestar, então podemos dar encerrada a reunião depois de 4 horas de plenária. Quase 4 horas, faltando alguns minutos. E, então, muito obrigado pela presença dos que estiveram presentes, os que remotamente contribuíram, fazendo votos que na próxima reunião nós tenhamos uma presença maior assim, de conselheiros. Essa vez nós tivemos no limite do quórum aqui, tá? O que não é muito bom. Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Boa tarde, Lara. Obrigado. Isso.
Aqui sou eu. Ele fica presencial e depois eu te É porque transmite lá e cá, né? Aí eu tenho que entrar. Isso,